Deus é bom. Amém. Querido, nós vamos ler um texto, segundo Crônicas, capítulo 20. Procura com cuidado aí, que é no Velho Testamento. É um texto longo. Mas aqueles que me discipularam diziam: não esfacela a palavra de Deus. Quando você vai ler uma história da Bíblia, leia o princípio, o meio e o fim. Para que as pessoas entendam a palavra de Deus. Então, às vezes, é difícil, né, querido, a gente ler um texto maior. Aí tem vantagem quem traz a Bíblia. Quem traz a Bíblia tem vantagem, porque acompanha. Senão você dorme no meio do caminho. Então, essa é uma palavra, queridos, que tem um princípio, ela tem um meio e tem um fim. Amém. No final, tudo acabou bem. Graças a Deus. Amém? Amém. Isso já é uma palavra para você. Você pode estar vivendo um momento difícil, apertado, mas tudo isso aí vai acabar bem. Amém. Amém? Deus. Ah, como é que você tem coragem de dizer isso? Pela palavra de Deus. Amém. É a palavra de Deus é que nos dá essa fé, essa confiança. Segundo Crônicas, capítulo 20, é uma história que fala de um dos reis de Israel, que foi Josafá. E no capítulo 20 de Segundo Crônica diz assim: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá: uma grande multidão está vindo contra Judá do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Guede. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: o Senhor, Deus dos nossos pais, não és tu o Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão não está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. O nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome. Eles estavam falando deles mesmos, querido. Nós nos apresentaremos diante desse templo e diante de ti, pois o teu nome está nesse templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. E agora, eis que os filhos de Amon e Moabe e do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que eles estão nos recompensando assim. Estão vindo para nos expulsar da tua propriedade que nos destes em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Todos os homens de Judá estavam diante do Senhor em pé, com as suas crianças, as mulheres, os filhos. E aí no meio da congregação o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, de Benaia, Jeiel, Matanias, levita do filho de Asaf. Jaaziel disse: escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém, rei Josafá. Assim diz o Senhor:
Não tenham medo nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois essa batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Nesse encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo nem se assuste. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá, os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas dos filhos do Coatita e Coraítas se levantaram para louvar o Senhor Deus de Israel em voz bem alta. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa, e ao saírem Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. E depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus dizendo, Salmo 106 ou 104, não sei: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? No momento, presta atenção, no momento que eles começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e Moabe e dos montes Seir, que vieram contra Judá e foram derrotados. Porque os filhos de Moabe e de Amon se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar, e quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram ao lugar de onde se podia olhar para o deserto, procuraram ver a multidão, e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão. Não havia nenhum sobrevivente. Josafá e seu povo foram saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância, objetos preciosos. Pegaram para si mais do que podiam levar e gastaram 3 dias para saquear o despojo de tanto que havia. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvavam o Senhor. Por isso aquele lugar é chamado de Vale de Beraca até o dia de hoje. Então todos os homens de Judá e Jerusalém voltaram com Josafá à frente deles, voltaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor lhes tinha dado uma grande alegria com a vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém ao som de liras, harpas, trombetas, e foram para a casa do Senhor. O terror do Senhor, da parte de Deus, veio sobre todos os reinos ao redor daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe deu repouso por todos os lados. Amém? Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pai querido, que o teu Santo Espírito aplique essa palavra às nossas vidas, Pai. Amém. Aos nossos desafios, às lutas que estamos passando, aos medos que a gente tem tido, Pai. Que o Senhor fale diretamente ao coração de cada um. Amém. E que tudo termine com paz e alegria e repouso, como diz a tua palavra, descanso para todos nós. Obrigado, Pai, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, qual é o maior estado do Brasil? Amazonas. Tem algum amazonense aqui? Nenhum. Tem? A senhora é do Amazonas? Que Deus abençoe. Onde é que a senhora nasceu? Como é o nome da cidade?
Borba, no Amazonas. Aleluia. Veja só, queridos. O Amazonas é o maior estado do Brasil. Diz que o Amazonas ele é 50% do Brasil. Ele é 50% do Brasil, tamanho. Me diz uma coisa, queridos. As pessoas têm interesses no Amazonas, na floresta amazônica. Todo mundo quer botar o pé lá, queridos. Porque a floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo. Dizem que a floresta amazônica são os pulmões do mundo. A vida começa nos pulmões, querido. E a vida acaba nos pulmões. Então todo mundo tem de olho no Amazonas. Eu estou falando isso aqui, querido, para fazer um paralelo aqui. Um paralelo. Por quê? Judá, a tribo de Judá, de onde veio o rei Davi, de onde veio Jesus, a tribo de Judá, quando as terras foram divididas, era a tribo que tinha a maior extensão de terra em Israel. É onde fica Belém, é onde fica a faixa de Gaza, queridos. A tribo de Judá, hoje, naquele tempo, a capital de Judá é Jerusalém. Era Jerusalém, não é? Então, ela era uma terra com muita extensão. E é interessante que, eu só notei aqui quando eu li, quando você lê, você lê e não percebe. Que Deus, quando conduziu o povo para entrar na terra, Deus desviou o povo para não entrar na terra de ninguém. Glória a Deus. Desviou dos moabitas, desviou dos amonitas. Quer dizer que, de uma certa forma, Deus fez o bem para esses povos, e agora esses povos estavam atacando Israel. Isso acontece na vida, queridos? Sim. Você ajuda alguém, dá a mão a alguém, colabora com alguém, e depois esse alguém se torna teu inimigo. Quer tirar o que é teu. Oh, Deus. Isso é uma coisa real, queridos. É real. E aqui, nós vemos, Então, pela extensão, se você pegar o mapa, procurar aí, e você vê o território, se podemos dizer assim, a província de Judá, ela é de maior extensão, ela é muito grande. Se bem que Israel não é tão grande assim, minha gente. Mas a maior extensão era da tribo de Judá, porque lá ficava também Jerusalém. Então, as pessoas ao redor, elas tinham, eles eram alvo de constantes investidas para invadir e tomar um pedaço de terra. Isso acontece hoje mesmo. Totalmente. Está aí na televisão, é só você sentar e assistir. É gente entrando na terra do outro, porque quer um pedaço do outro, porque o outro é meu, não sei o quê, não é? Para tomar posse. E aqui, queridos, uma coisa interessante, a tribo de Judá veio o termo judeus. Glória a Deus. A tribo de Judá é que deu origem ao termo que a gente fala judeus. Ela não era uma tribo de guerreiros, ela não era uma tribo de armas, ela não era uma tribo de soldados, de exércitos. Porque cada tribo, queridos, tem uma função. Você viu que várias tribos foram citadas aqui, coraitas, coatitas. Cada tribo lá em Israel, ela tinha uma função. E a função da tribo de Judá, querido, era o que, querido? Adorar a Deus. Glória a Deus. Era clamar a Deus. Era interceder por todo Israel. Glória a Deus. Vamos dizer assim, querido, que a tribo de Judá é algo semelhante numa igreja ao ministério de louvor e ministério de intercessão. Aleluia. Para que serve o ministério de louvor? Aleluia. Adorar a Deus. Glória a Chamar o céu para descer aqui. Glória a Deus. Isso é a função do ministério de louvor. Aleluia. Amém.
Qual é a função da intercessão? Orar por todos da igreja. Clamar. Quantas vezes, querido, a gente ora por gente que a gente nem sabe quem é. E que nem está aqui no Brasil. Amém. Mas essa era a função de Judá. Então Judá, o papel deles era clamar pela ajuda de Deus, clamar pelas bênçãos de Deus, pelas promessas de Deus, sobre todo Israel. Eu falo sempre isso, bastante. Deus, quando te abençoa, Ele não está pensando só em você, não. Ele está pensando na tua família, na tua casa. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, essa era a função de Israel. Aí vem de Judá. Aí vem essa situação, não é? Vem essa situação, Josafá, de repente, estava atento em outras coisas, e aí veio alguém comunicar a ele: olha só, tem uma cilada aí, ó. Tem uma armadilha já sendo montada. Os Seir, queridos, são os que deram origem à Síria. Então, eles estavam a Síria, Moabe, lembra Moabe de Elimeleque? Foi pregado aqui, minha gente. Glória a Deus. Para onde Noemi foi morar, Sim. e aonde Elimeleque morreu, Sim. os 2 filhos morreram. Tá. Noemi ficou com 2 noras, moabitas. Oh, Deus. Uma ficou por lá mesmo, a outra ele levou para Israel. E casou e deu origem. Foi a avó do rei Davi. Glória a Deus. Amém, querido? Amém. É bom estudar, né? Ah, como é bom. Glória a Deus. E aí, queridos, recebeu? Como é que você ia ficar se alguém chegasse no teu ouvido hoje e olha, te prepara que fulano está armando uma boa contra você? A igreja fica calada, né? Oh, Deus. Porque isso nunca acontece. Então avisaram Josafá, eles já estão bem próximos. Tem uma cilada que está vindo aí. Tem uma emboscada que eles querem pegar a gente no vale. Né? Então, queridos, vamos dizer assim, Judá, pela sua extensão, ela tinha que estar constantemente preocupada com os limites, com as fronteiras. Quem tem casa, quem tem fazenda, quem tem granja, quem tem sítio, se você não vigiar, entram no teu terreno, constroem no teu terreno, entram, não é? Então isso já acontece há muito tempo, né? E aí quando chegaram para eles, olha, é interessante que falou assim, vem uma grande multidão. E aí Josafá, queridos, ele teve medo. O medo sempre acontece, queridos, quando a gente corre algum tipo de risco de vida. Sempre que a gente se vê correndo algum risco, um risco de perder um trabalho, perder um emprego, perder um ente querido, perder uma casa que é tua, o medo sempre acontece, ele sempre aparece. Não tem uma criatura aqui que não tenha medo. O medo faz parte da gente. Por um lado ele nos alerta, por um lado ele nos acorda, por outro lado ele nos faz fazer alguma coisa. Amém. Ele nos faz reagir, fazer alguma coisa. Diz a palavra que Josafá teve medo, mas quais eram as armas deles, de Judá? Só sabiam orar, só sabiam cantar. Brigar eles não tinham armas, não sabiam brigar, não sabiam discutir, não sabiam usar de armas. Então, o que Josafá fez? Quais eram as armas dele, querido? Pedir socorro ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Pedir socorro ao Senhor, é o único socorro. Quantas vezes, querido, a gente se vê nesse lugar? O único socorro que eu tenho agora é Deus. Amém. Amém, querido? É verdade. Não é? E aí o que ele fez? Ele apregoou um jejum sobre todo Judá. Eles se congregaram para pedir socorro ao Senhor.
É interessante, queridos, eu li até, mas eu já li tanto que eu não vou ler mais não, né? Mas se você lê ali, né? Olha só, nós fizemos o bem para eles, nós desviamos deles, não atacamos eles, não ocupamos nada dele, e agora eles vêm contra nós, querendo tirar a nossa herança, a terra que o Senhor nos deu. Era propriedade do povo de Judá. Agora eles vêm contra nós. Olha só, Josafá, ele colocou diante de Deus o que Deus já tinha falado. Eu sempre digo, querido, a melhor oração que você faz é a oração que você faz com a Bíblia. Amém. 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 Por mais palavras bonitas que a gente tem, as nossas palavras, querido, não se comparam ao que está na Bíblia. Amém. Amém? Amém. E aí Josafá, né, ele pediu socorro ao Senhor, ele repetiu as promessas. Senhor, o Senhor nos deu essa terra, nós podíamos ter entrado na terra deles, não entramos, desviamos. Glória a Deus. E agora eles vêm contra nós, querem tirar da gente o que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu essa terra, essa herança nossa. Como é que eles querem tirar a nossa herança? O Senhor, ele falou para Deus, e aí ele repetiu para Deus o que Deus tinha prometido. E aí, outra coisa que a gente vê em Josafá, queridos, que a gente vê muito nos intercessores, que a gente vê muito nos ministros de louvor, humildade. Glória a Deus. Falando sério, minha gente. Glória a Deus. Humildade, né? Josafá reconheceu. Não há força em nós para a gente resistir a isso. Glória a Deus. Muitas vezes, queridos, a gente vai orar, interceder. Eu digo, Deus, o Senhor tem que me ajudar, que eu não tenho como lidar com isso. Oh, Deus, isso é verdade. Estou falando bobagem aqui, Não, minha gente? nenhuma. Não tem força para lidar com isso, não é? Ele falou coisa melhor ainda, querido. Não sabemos nem o que fazer. Meu irmão, você já se sentiu nesse lugar? Sim. Diante de uma situação que você diz, meu Deus, eu não tenho condição de enfrentar isso. Oh, Deus. Eu não tenho força, eu não tenho estrutura para enfrentar isso. Eu não tenho armas para enfrentar isso. Na verdade, Senhor, eu não sei nem o que fazer. Está aqui, minha gente. Oh, Deus. Porém, os nossos olhos estão em Ti. Amém. Amém, querido? Ó, meu irmão, você pode ficar sem saber o que fazer, você pode se sentir fraco diante do problema que se apresenta, mas não tire os olhos do autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Aleluia. Não tire os teus olhos de Deus, não se afasta de Deus, não se distancia de Deus. Eleva os teus olhos para o monte, que é de lá que virá o teu socorro. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Aleluia. A gente vê uma vantagem aqui, queridos. Eles estavam vulneráveis, eles estavam se sentindo menores, eles estavam se sentindo sem condições de enfrentar isso. No entanto, eles tinham algo positivo em relação a eles. Eles estavam unidos. Amém. Eles estavam juntos. Glória a Deus. Juntos na alegria e na tristeza. Amém, Deus. Enfermo ou com saúde. Glória a Deus. Não é, queridos? Eles, apesar de tudo que eles estavam enfrentando, eles estavam unidos. E onde, como diz a palavra, aonde tem união, o Senhor ordena a sua bênção. Amém. Aleluia. Amém? Então é muito importante a gente não deixar essas coisas, em vez de nos dividir, nos ajuntar, não é? Amém. Nos unir Amém, Deus. contra aquilo que a gente possa estar enfrentando. Amém. E a resposta de Deus veio, querido, que Deus é fiel. Amém. E Deus levantou Jaziel, não é? Jaziel. E ele diz, presta atenção à resposta que Deus deu para o povo. Onde é que está a resposta, gente?
Deus responde à oração. Versículo 13. Vocês precisam ler a Bíblia. Fala para o pastor: pastor, tu precisa ler a Bíblia. A resposta veio, querido. Quando a gente se une, querido. Amém. Quando a gente se junta. Quando a gente clama. Amém. Se prostra diante de Deus. Glória a Deus. Repete o que Deus falou. Amém. Repete as promessas de Deus. Deus responde, querido. Amém. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que ele se arrependa. Amém. Uma vez Ele tendo prometido, Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Amém. Amém? Amém. E aí a resposta veio através de Jaziel. E era uma resposta, querido, para todo Judá. Era uma resposta para Jerusalém. Era uma resposta para Josafá. Não tenham medo, nem se assuste dessa grande multidão. Vou repetir. Não tenha medo, nem se assuste dessa grande multidão. Vamos fazer aqui um paralelo com a gente, querido. O que é que hoje, para você, é como uma grande multidão que vem contra você, que te dá medo? Essa grande multidão aqui, querido, pode ser uma figura do maior desafio que você está enfrentando hoje. Essa grande multidão pode ser uma figura do maior problema que você tem hoje. Se é que você tem um maior problema. Alguém tem um maior problema? Sim. Essa grande multidão, querido, pode ser uma doença. Você está entendendo o que eu estou falando? O que te dá medo? Ah, eu tenho medo, mas o que você tem medo? Tem medo de ficar pobre. Ah, eu tenho medo de morrer. Eu falo: ah, Jesus está voltando. Não fala isso não, pastor. Tem que esperar mais um pouco. O que é medo, querido? Tudo, essa grande multidão aqui é uma figura de tudo que dá medo na gente. Tudo que nos assusta. Tudo que nos apavora. É Deus. Amém? Amém. Você recebe uma comunicação, teu chefe diz: amanhã chega cedo que eu quero falar com você. Já dá logo medo, cara. O que ele quer falar comigo? Amém? É verdade. Pastor, eu quero falar com o senhor. Eu digo: já sei o que vem por aí. Amém? Amém. Ainda mais pastor velho. Oh, Deus. Então olha aqui, querido. O que é uma grande multidão? Talvez você tenha um problema que você não saiba como resolver. Não sei como lidar com isso. Nem sei o que fazer. Como disse aqui Josafá. Não sabemos nem o que fazer. Presta atenção, querido, que a palavra do Senhor mostrou que tinha um trabalho para eles fazerem. Mesmo sendo adoradores, havia um trabalho que eles podiam, que eles iam fazer e que eles fizeram. Amém. Quando Deus fala, Ele pede alguma coisa. Amém. Presta atenção que Deus pediu para os adoradores, os ministros de louvor, os intercessores que clamam. Olha o que Deus pediu. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Amém. Não é eles que vêm contra vocês, não. Vocês vão ao encontro deles. Vai ter um enfrentamento. Vocês vão ficar cara a cara. Mas nesse encontro vocês não precisarão lutar. Aleluia. Aleluia. Deus. Mas tomem posição e fiquem parados. Olha que coisa impressionante. Aleluia. Tome posição e fique parado para vocês verem a salvação que o Senhor vai trazer. Aleluia. Queridos, para fazer isso aqui, tem que confiar em Deus. Amém. Encontrar com o meu inimigo cara a cara e ficar parado na frente dele? Sem arma nenhuma. Meu Pai do céu, Aleluia.
Se eu sei que ele já está armando uma cilada contra mim, como é que eu vou lá e me encontrar com ele? E aí ele repete. Esse texto eu li todo, querido, porque ele se repete o tempo todo. Ele repete: não tenham medo e nem se assustem. Amém. Amanhã saiam ao encontro dele, porque o Senhor está com você. Amém. Essa palavra é para você, meu irmão. O Senhor está com você. Você não está sozinha, você não está sozinho. A multidão pode ser grande, o problema pode ser grande. Você não vê como resolver, você não vê saída, você não vê o que fazer, mas o Senhor está com você. Tome a sua posição de fé. Eu gostei muito aqui da reação de Josafá e de todo o povo. O que o povo todo, querido, em vez de cantar vitória, gritar, dizer aleluia, glória a Deus, o povo todo se prostrou. Isso era adorador, minha gente. Deus deu uma palavra de vitória e o povo todo se prostrou, né? Essa foi a reação. Eles se prostraram diante de Deus. Por quê, queridos? Deus tinha que dar muita coragem a eles para fazer o que Deus está pedindo. Amém. Amanhã você vai lá naquele teu inimigo que te ataca, que te ofende, não é? E fica parado na frente dele. Toma posição. Fica parado. Não abre a tua boca. Não pega arma nenhuma. Oh, Deus. Tem que ter coragem, queridos. Amém. Tem que ter coragem para fazer isso. Então eles se prostraram diante do Senhor, mas diz que na manhã seguinte eles fizeram o que Deus tinha pedido. Primeira coisa, e aqui isso é muito bom para a gente, Josafá, antes de qualquer coisa, ele fez uma afirmação de fé. Aleluia. Antes deles irem lá encontrar com quem? Primeira coisa, creiam em Deus e vocês vão estar seguros. Amém. Viu? Teu filho sai para fazer uma entrevista, tua filha sai para fazer uma entrevista, minha filha, vá com fé que Deus está contigo. Amém. Você vai com a minha bênção e a bênção de Deus, e Deus vai te dar vitória. Queridos, isso muda tudo. Muda tudo na vida daquele filho e daquela filha. Amém? E Josafá, de uma certa forma, fez isso. Creiam em Deus e vocês vão estar seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Interessante ele dizer, creiam nos profetas do Senhor. Porque pode existir profeta que não é do Senhor. Amém, querido? Para que ele frisou isso? Creiam nos profetas do Senhor. E os profetas do Senhor aqui, era o próprio Josafá, era Jaziel, eles eram os profetas. E vocês vão ser bem-sucedidos. Mas eu gosto muito, né? Eu quero chamar a atenção de vocês da humildade de Josafá. Se você vê, Josafá falou isso, mandou que o povo, e depois Josafá se aconselhou com o povo. Ele se aconselhou com os adoradores. Como é que nós vamos fazer isso? Aqui, queridos, já é do homem, já é do ser humano. Glória a Deus. O sobrenatural, querido, faz o impossível. Amém. Agora, o natural, que somos nós, Aleluia. a gente faz o que é possível. Amém. E aí eles se reuniram e falaram, vamos ao encontro deles cantando. E vamos botar os ornamentos. Vamos botar tudo, vamos levar as coisas a sério. Vamos ao encontro deles cantando. E aqui, queridos, eu mostro para você, não é como é. Quando você canta, meu irmão, você também está falando palavras. Amém. Glória a Deus. Quando você canta, você está soltando palavras. Aleluia. Amém? Amém. Havia alguém que dizia para mim, quando você canta, você está orando 2 vezes. Amém. Porque além de você levantar um louvor a Deus, você está
liberando palavras, não é? Amém. Como a gente canta aqui, não é? Trago a ti, Senhor, a minha oração. E por aí a gente vai, não é? Então ele disse, vamos ao encontro deles cantando. E aí é que o que eu digo, queridos, eu estou repetindo o que eu já falei antes. As palavras, elas criam um ambiente favorável para Deus. Amém. O lugar onde Deus faz milagres, faz maravilhas, faz prodígios, Amém. é um lugar onde a palavra de Deus está sendo pregada. Amém. É onde a palavra de Deus está sendo repetida. Amém. É onde a palavra de Deus está sendo falada. Glória a Deus. Amém, queridos? Por quê? Porque as palavras, elas criam um ambiente favorável a Deus. Amém. Então, com as nossas palavras, a gente pode criar um ambiente favorável para Deus, como pode criar um ambiente favorável para quem? Para o adversário. É só eu começar a excomungar, reclamar, xingar, que o Espírito Santo leva um susto. Aí Josafá designou que eles deveriam louvar a Deus. Por quê, querido? O louvor também são palavras. Amém. Viu? Quando vocês estão louvando, vocês estão liberando palavras. Amém. Não é? Palavras. Recebe a cura. Amém. Recebe a unção. Amém. Olha só, tu está liberando palavras. Amém. Amém, queridos? Eu me lembro o dia que nós cantamos essa música pela primeira vez lá na rua do Catete 80. Oh Deus. A igreja quase desabou, queridos. Aleluia. Porque era uma palavra, uma música que tinha tanta unção, tanto poder, era tanta gente se abraçando, chorando, Glória a porque a Deus. palavra vinha de encontro ao que todo mundo estava vivendo. Glória a Deus. Amém? Amém. A autora desse hino já está no Senhor. É, Deus. Louvado seja Deus. Amém? Amém. E fala para o teu irmão, e tu ainda está aqui. Graças a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Então presta atenção, querido. Assim, o louvor também tem esse poder. O louvor também tem essa capacidade. O louvor também é uma arma. Amém. O louvor também provoca movimento. Amém. Querido, vai para o meio de incrédulos e começa a louvar a Deus. Veja o que acontece. Veja o desastre que acontece. Você vai para o meio de gente incrédula que não acredita e começa a cantar. Louvar a Deus. Honrar a Deus. Já vem. Podia parar com essa música, não? Amém? É. Né? Eu escutei o testemunho do irmão que foi preso. Botaram ele na cadeia. Ele na cadeia, sentou lá, começou a cantar. Aí logo, você não pode parar com essa musiquinha aí não? Ele disse, meu irmão, tu tá com problema aí. Tá difícil de escutar essa musiquinha? Olha, o bicho ruim já te pegou. Eita. Conclusão, querido, tiveram que tirar o crente daquela cela e botar nota, porque ele começou a cantar e queriam acabar com a vida dele. Oh, Porque coisa ruim está por aí, minha gente. Amém, querido? Mas eu trouxe essa palavra, queridos, porque veja só, tu lembra, quando Ezequiel começou a falar, o que começou com os ossos secos? vamos. Ninguém lembra, né? Quando Ezequiel começou a falar, começou a osso se juntar com osso. Glória a Deus. Então veja só, querido, como as palavras provocam movimento, Amém. como as palavras provocam ações. Glória Então, a não. Deus. E aí aqui diz a mesma coisa, versículo 22, agora eu marquei que eu não sou burro. 22, Glória a Deus. do outro lado. No momento, quem aqui canta, querido? Glória a Deus. Ou só canta na igreja? Versículo 22, já vou acabar, viu, minha gente? No momento em que eles começaram a cantar e dar louvores,
O Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que era a Síria, que vieram contra Judá e foram derrotados. Presta atenção, querido. A mesma perturbação que você cria na cabeça daqueles que não têm fé em Deus, quando você começa a cantar e louvar a Deus, aconteceu ali. Os louvores, rendei ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, né? Provocou, queridos, ali uma coisa que eles começaram, os inimigos de Israel, eles começaram a brigar uns com os outros. Tem vários exemplos na Bíblia de coisas que aconteceram assim, queridos. No momento que eles começaram a louvar a Deus, os inimigos acabaram. Olha que coisa boa. Quem tem inimigos aqui? Ninguém. Começa a cantar, meu irmão. Começa a cantar. Que dá um trem lá na cabeça dos teus inimigos. Interessante isso aqui, né, queridos? Eles começaram a se atacar. Eles começaram a se destruir. Está aqui na Bíblia. Eles começaram a exterminar uns aos outros. É interessante, né, queridos? Que na medida que você mede, você vai ser medido. Eles criaram uma cilada, uma emboscada para Israel, para pegar lá eles lá no vale. Aí Israel, quer dizer, Judá, levantou um clamor, adorou o Senhor. Deus criou uma cilada, uma emboscada para eles que vinham contra Judá. Esse é o Deus que você serve. Agindo Deus, quem impedirá? Amém, queridos? É muito interessante isso aqui. Eu não tenho como não tirar da minha cabeça, né? Na medicina, querido, tem a remissão espontânea, que é uma coisa que tem curiosidade, os médicos não sabem explicar. O que é uma remissão espontânea? Uma pessoa que faz exames e é detectado que ela tem um tumor maligno. E às vezes nem tem mais o que fazer. O médico, olha, leva para casa, vai morrer, não tem o que fazer. E aí leva a pessoa para casa, e depois de um mês a pessoa volta. Doutor, eu venho aqui para o senhor me examinar, porque eu não tenho mais nada. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. O que os cientistas dizem, querido? Esse organismo que foi Deus que fez, Amém. Glória a Deus. ele tem recursos para lidar com tudo que acontece com a gente, Amém. com o corpo. Vamos dar um exemplo. Alguém aqui já se arranhou? Sangrou? Cicatrizou, meu irmão? Quem cicatrizou? Não foi Deus, foi teu corpo. Aleluia. Deus tem tanta coisa para fazer, gente. Deus vinha aqui para botar mertiolate? Não existe mais isso. Então, querido, a medicina, ela não entende. O que eles dizem? Que às vezes o corpo produz células que vão contra as células boas, que, sabe aquele joguinho que tem, que come todo mundo no videogame, aqui a turma aí do antiga, o Pac-Man? O corpo produz células que fagocitam, elas comem as células mais, e a pessoa volta um mês depois sem nada. Aleluia. Não fez quimioterapia, não fez nada, Aleluia. mas sumiu. Aí o médico fica bestificado. O médico fica bestificado, Aleluia. né? Graças a Deus. Você é o quê, hein? Você tem fé? Aonde é que você foi? Onde é que você foi? Foi a alguma igreja? Foi a algum terreiro? Os médicos começam a fazer pergunta, querido, porque não entende. Louvado seja Deus. Como é que uma pessoa
que estava com uma enfermidade, e a enfermidade cura. Amém? Eu posso estar falando isso aqui agora, e o teu corpo pode estar te curando de alguma coisa. Glória a Deus. Aleluia. Amém? E você que tem fé diz amém, aleluia. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Eu estou falando isso, querido, porque eu já vi muita gente morta. Hoje. Eu conto sempre esse exemplo para vocês. Eu e o pastor fomos orar para a pessoa, e depois eu olhei para ele, ele olhou para mim e disse: não tem mais nada o que fazer. Vamos orar, porque dessa aí ele não escapa, não. O pastor tem fé, sabe, gente? Mas às vezes você vê uns quadros, não dá jeito não. Que Deus cuide dessa alma. E a gente vai embora. Passa tempo, você encontra com a irmã daquele futuro defunto, ex-defunto, e a gente pergunta: como? E aí, o que aconteceu com fulano? Tá bem. Já está aprontando aí, pastor. Está na rua aprontando, fazendo uma porção de coisa. Glória a Deus. Aí tu fala: caramba, como Deus é bom, né? Amém. Glória a Deus. Eu não levei fé nenhuma na minha oração, mas Deus teve misericórdia daquela alma e deu mais um tempo para ela. Amém, queridos? Então, querido, quando eles chegaram lá no monte, vou acabar, a multidão tinha desaparecido, não é? Só tinha lá os corpos caídos e uma abundância de despojo, de riqueza, de objetos. Naquele tempo, querido, quando um povo ganhava outro povo, ele tinha direito a ficar com as riquezas daqueles que perderam, né? E aí eles levaram 3 dias para pegar os despojos. Coragem, né, minha gente? Pegar um defunto e tirar o anel dele, tirar a pulseira dele, tirar o cordão dele. Ser crente às vezes é difícil, né? Já pensou, querido? E aí eles voltaram para Jerusalém, querido, com uma grande alegria. Por quê? Uma vitória e com muitas riquezas que eles ganharam, né? E aí o terror da parte de Deus, que a notícia se espalhou e todos ouviram o que o Senhor tinha feito contra os inimigos de Israel. E aí, diz a palavra, o reino de Israel teve paz, porque o Senhor deu paz e repouso por todos os lados. Ou seja, eles não tinham problema de comida, de provisão, de dinheiro. Eles tiveram paz por todos os lados. E a gente lê no capítulo seguinte que essa paz, esse repouso durou 25 anos. Meu irmão, 25 anos de paz e repouso para você, tá bom? 25 anos de provisão, sem problema financeiro, sem problema de doença, sem problema de inimigo, sem problema de ninguém ficar te atacando. Estava bom para você, meu irmão? Então o que a gente vê aqui, querido, para a gente encerrar? A gente vê que todo esse medo que eles passaram, que a gente também passa, toda essa pressão que eles sofreram, que a gente também passa, toda essa emboscada, armadilha que também fazem para a gente às vezes também cai numa cilada, numa armadilha. Hoje está aí a indústria do golpe. É golpe de tudo, é golpe do Pix, é golpe do cartão, é golpe... Meu Pai do céu! Então veja só, tudo isso que aconteceu, queridos, né, esse ataque, estava anunciando, ou melhor dizendo, pré-anunciando um tempo de paz, de repouso, de vida mais leve para todo Judá, né? E até com prosperidade, com recursos financeiros. Eu estou trazendo essa palavra para você, meu irmão.
Amém? Talvez você que está no nosso meio também, querido. Coisas têm se levantado contra você. Você tem passado por ciladas, por emboscadas, ataques. Você tem enfrentado coisas que você às vezes diz: eu não tenho força para lidar com isso. Eu não sei como enfrentar isso. Eu não sei nem o que fazer. Eu não sei nem o que falar. O que falar a gente já sabe. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Josafá disse: os nossos olhos estão em ti, porque o Senhor é o nosso único socorro. Meu irmão, creia nisso. O teu único socorro é o Senhor. Porque pessoas, você pensa que estão do teu lado, elas estão do teu lado enquanto é conveniente para elas. No momento que você se torna inconveniente para ela, elas te dão um chute no behind e vão mandar você embora. Quem não sabe o que é behind, fala com o back, que o back traduz. Amém, queridos? Olha só, querido, o único socorro que você tem é o Senhor. Amém. Ele é o nosso único socorro. Não é? Então, com outras palavras, eu não sei qual é a grande multidão, qual é o grande desafio, qual é o problema que você tem enfrentado. Uma palavra para você: deixa que Deus vai resolver isso. Amém. Será que é fácil? Você consegue dizer isso para alguém? Olha, deixa que Deus vai resolver isso. E depois que resolver, você vai ficar muito melhor do que estava antes. Amém? Assim diz o Senhor. Graças a Deus. Vamos ficar de pé, querido. Amém, Jesus. Que bom, né? Você viu, queridos? Tem início, meio e fim. Começou com uma emboscada, com uma cilada. Eles se desesperaram, não sabiam o que fazer. Buscaram a Deus e Deus resolveu. Não tem situação que Deus não possa resolver. A gente às vezes que ele fica assim: mas a minha é pior. A minha é pior que todas. Não tem situação que Deus não possa resolver, desde que a gente deixe Ele resolver. Amém? Amém? Né? A tribo de Judá se prostrou diante de Deus, louvou ao Senhor, adorou, clamou: Senhor, nossos olhos estão no Senhor. O Senhor é o nosso único socorro. E aí Deus fez o que só Ele podia fazer. Amém? Abaixe sua cabeça. Essa palavra é para você. Amém. Deus te trouxe aqui por causa dessa palavra. Né? E aí eu só sou um instrumento para te perguntar: o que hoje é uma grande multidão que vem contra você, que te ameaça, que te assusta, que te dá medo, e que você diz: eu não sei o que fazer, nem sei como lidar com isso. Josafá falou o que ele queria falar, mas ele se voltou para Deus e disse: Deus, os nossos olhos estão postos em Ti. Essa terra quem nos deu foi o Senhor, essa herança quem nos deu foi o Senhor. Nós fizemos o que o Senhor mandou e agora eles estão vindo contra nós. Mas nós confiamos no Senhor. Reconhece diante de Deus, meu irmão, o que é o teu desafio. O problema que você, sozinho, parado, fica assim: como é que eu vou resolver isso? Né, queridos? Essa grande multidão pode ser uma dívida, pode ser uma doença, pode ser um problema na tua família, pode ser uma questão financeira. Eleve os teus olhos para os montes. Entrega esse problema nas mãos do Senhor. Amém, Jesus.
Do teu lado, ora a Deus. Glória. Do teu lado, glorifica a Deus. Amém, Jesus. Do teu lado, canta louvores ao Senhor. Aleluia. Do teu lado, salmodia ao Senhor. Mas não entra em contenda. Não entra em treta, em briga, em discussão e bate-boca. Fica parado. Deixa que Deus vai resolver isso. Amém, Jesus. Confia no Senhor, que Ele sabe exatamente. E eu profetizo, Amém, Jesus. quando isso se resolver, Glória a Deus. você vai ficar melhor do que você estava antes. Amém. Porque aquilo que Deus promete, Ele cumpre. O que Ele prometeu para Judá, Ele cumpriu. E Judá ficou na sua terra por 25 anos, com paz e repouso por todos os lados. Ninguém atacava Judá, ninguém perseguia Judá. Meu pai abençoou meu irmão, a minha irmã. Amém, Jesus. Só o Senhor sabe como é que ele chegou aqui nessa manhã. Aquieta o coração dela, aquieta o coração dele. Que ele glorifique o teu nome, exalte o teu nome. Que ele saia da tua casa hoje cantando, louvando a Deus, bendizendo ao Senhor. Não é? Você saia daqui glorificando, bendizendo, exaltando, preparando o terreno para o que Deus vai fazer na tua vida, na tua família, na tua saúde, na tua vida financeira. Abençoamos, Pai, a cada um desses irmãos. Que teu Santo Espírito complete a obra em cada um. Que teu Santo Espírito acrescente na vida de cada um o melhor que só o Senhor pode dar. Obrigado, Pai. Nós desde já oramos e agradecemos. E como a hora já está adiantada, Pai, que cada um volte para sua casa debaixo da tua bênção e da tua proteção. Continua falando com cada um, meu Pai. Abençoa a sua casa, abençoa a sua família, abençoa a sua renda, abençoa o seu trabalho, que tudo que Ele colocar à mão venha prosperar. Nós oramos e agradecemos, Pai. Leva cada um de nós para casa, debaixo da tua bênção. Nós oramos no nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, hoje e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.